Agora, Croco, vou fazer uma pergunta aqui a você, cara. Conheci o Croco, pra quem não sabe aqui, pessoal, 2022, não, 23, correto? 3. Tem 2 anos e meio que nós nos conhecemos. E, Croco, quando eu te conheci, você ainda pesava aqueles 148, 150 quilos, né? Eu lembro que você era um cara grande que você entende. Hoje o cara tá grande, mas, pô, tá shapeado, ó, o braço aí, estourando a camisa aí, ó. Pô, o cara tá bem pra caramba. E, cara, eu recordo que quando eu te reencontrei aqui, quando eu vim morar em Alphaville, eu vi que você já tava num processo, né, emagrecendo e tá cada vez melhor e tá evoluindo muito rápido. Cara, o que é que mudou? Na verdade, o que é que fez você, né, ter essa mudança radical? Eu digo que foi radical porque, cara, olhando pra você hoje, o cara de alguns meses atrás é outra pessoa, né? O que fez, o que fez você mudar, assim, né? Qual foi o principal motivo pra isso? Como tá sendo essa mudança? Qual que é a tua visão sobre isso? Passa pra gente. Eu poderia ser bastante romântico no que eu vou falar, tá? Eu podia contar uma bela de uma história, falar da mentalidade, não sei o que e tal. Mas a real foi uma frase, né? Uma frase de uma situação. A situação é a seguinte: você vai morrer. Nossa, você vai morrer. Morreu, sacou? Morreu. Foi dessa pro melhor. Morreu, ok? Primeiro foi isso. Mas a situação foi a seguinte, bem desse jeito, tá? Cheguei em casa, estacionei o carro, toco o telefone, minha irmã é médica. Ela tinha visto eu dando uma palestra em algum evento, que eu não me lembro qual que era, e ela pegou e viu um trecho de vídeo dessa palestra, me ligou, falou assim: Ju, preciso falar com você. O que foi? Tô preocupada. Por quê? Chorando. Porque você vai infartar. Uau. Sério isso, cara? Sério. Nossa. Você vai infartar. Falando pra você. Falando pra mim, no telefone. Aí o que foi? Ela falou: eu vi você numa foto, num vídeo. Depois ali, meu ouvido ficou assim. Você tá inchado, você tá vermelho, você tá pulsando. Eu tô falando com você, eu tô ouvindo sua respiração. E ela começou a passar todos os sintomas possíveis. Falou assim: você é uma bomba relógio. Você vai infartar. Caraca, como que eu vi isso, cara? Eu estou falando... Aí, me repito, falando. E eu estou falando não apenas como sua irmã, mas como médica. Por isso, eu tomei a liberdade de conversar com um amigo meu, que é o doutor, não me lembro mais o nome dele, e eu acho que você está precisando de ajuda, porque é muito difícil realmente diminuir de peso, eu sei que você tem dificuldade, e você precisa de ajuda. Ele é um cirurgião bariátrico. Então ela queria que você fizesse uma cirurgia bariátrica? Não, ela queria que eu não morresse. Tua irmã, né? Claro. E o recurso que ela tinha à mão dela era o relacionamento que ela tinha. Quando ela falou isso, eu fiquei 2 semanas com aquele contato na mão, tipo, passando mal, né? Tipo, como é que se aceita um negócio desse? E aí fiquei 2 semanas com aquilo na mão e liguei, marquei. Mas parecia que estava indo pra forca. E liguei, marquei, cheguei lá na consulta. Ele explicou, falei assim: você é irmão, tal, a gente opera, faz assim, você recupera tanto tempo. Tipo, ele queria marcar dentro daquele mês. Tava fazendo o papel dele, cirurgião, excelente cirurgião. Mas eu falei assim: não é possível. E eu saí de lá pensando, falei assim: o que eu tô fazendo da minha vida? Que ponto eu cheguei a considerar isso? Se eu fizer isso, eu desisti de tudo. Nossa. Se eu não conseguir superar essa situação, como é que eu vou considerar qualquer outro tipo de situação na minha vida? Nossa. É uma decepção que eu vou ter comigo mesmo até quando? E fiquei com aquele dilema interno, aquele conflito interior, assim, mas muito, 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 muito pesado. Comecei a conversar com várias pessoas E aí teve um amigo meu, Thiago Coelho, que eu conversei com ele. Ele teve já 140 e poucos quilos e falou que ele, ao longo de 2 anos, ele foi perdendo. Hoje ele tem um shape bacana. E aí ele comentou que tinha uma pessoa conhecida dele que tinha feito a bariátrica, que tinha emagrecido e tal, só que tinha acontecido uma coisa muito difícil para essa pessoa. Ele disse que ela perdeu o brilho de viver. Nossa. E aí, mas foi mais fácil para ela, enfim. Qual que é o grande lance da história? Que é o meu aprendizado. A gente tem que escolher os nossos difíceis.
Tudo vai ser difícil, sempre vai ser difícil. Vai ser difícil treinar, vai ser difícil fazer a cirurgia, vai ser difícil recuperar, vai ser difícil se alimentar, vai ser difícil treinar, vai ser difícil ter disciplina. Tudo é difícil. Deixa eu mostrar aqui pro pessoal, ó. Tudo Pessoal, é difícil, caraca. aqui, ó. Isso aqui era o Cruco, ó. Aqui ao lado dele sou eu, a gente tava na minha imersão. E ó, 150 quilos aqui, ó. Cara, nem parece a mesma pessoa, cara. Cara, aí eu falei o seguinte, quer saber? Eu vou treinar. Eu vou diminuir minha ansiedade, porque é um processo. E ali foi quando você me viu depois, eu comecei já a trabalhar com mais intensamente. Só que, cara, não aparece, né? Não aparece. E aí, um amigo tava num processo de emagrecimento contínuo, eu vi ele postando, falei assim, cara, o que você fez aí? Aí eu falei assim, não, um médico, amigo meu mentorado, tal, falei assim, cara, me indica ele, conversei com o cara, Dr. Sandro, cara, ele me pediu os exames de sangue, cara, lembra, sentou na mesa assim, ele olhou, colocou os exames, a gente ficou umas 4 horas discutindo sobre os resultados, ele explicando cada uma das coisas, isso tá acontecendo isso fazendo aquilo, mas tem uma coisa que tá me incomodando. E a gente discutia, ele falou assim, puta, mas tem uma coisa que não tá fechando. Sabe, tipo, tinha um negocinho que não tava fechando. Não tinha assim, cara, isso aqui não faz sentido, não faz sentido. Beleza. Ele faz o seguinte, ó, resumo da ópera, depois de 4 horas. Você tá fudido, você tá lascado. E aí ele falou uma coisa, cara, que ali pra mim foi mágico. Mas eu vou te consertar. E pela primeira vez eu vi alguém falando do jeito que eu entendia o que o cara ia fazer. Só que você vai ter que fazer a sua parte. Vai assim, não, se você fizer a sua, eu faço a minha. Beleza. E aí fez tudo, fez as prescrições, tudo que precisava, boa. E mandou para uma tomografia. E a tomografia era uma coisa que eu nunca tinha conseguido fazer. Por quê? Porque eu não entrava na máquina. Uau! Cara, você era tão grande que não entrava na máquina. Não cabia na máquina. Uau! E nessa tomografia saiu um pequeno tumor que estava apertando a hipófise e estava fazendo com que eu não tivesse produção de testosterona. Nossa! E aí, um dado importante. Nessa fase, minha testosterona era de 78. Cara, texto de uma mulher, cara. Não é. Não, menos. Não é. É mais baixo. É mais baixo que de uma mulher. Basicamente, cara. Não tinha produção. Então, o que acontece? Meu corpo estava trabalhando ao contrário. Então, ao invés de você queimar a gordura, ele armazenava. Então, eu podia fazer a dieta que fosse, eu podia treinar o que fosse, mas o corpo estava errado. É como se você tivesse no seu carro 2 mangueirinhas. E você trocasse a mangueirinha onde era combustível, você coloca óleo, onde era óleo, você coloca combustível. Nossa. Por mais que você acelere, por mais que você vá no mecânico, por mais que você faça funilaria, não resolve porque o negócio estava trocado. Ele identificou aquilo ali, tomou um remedinho, 4 semaninhas, cara, deu 4 semanas. Foi 4 semanas seguidas, 3 semanas seguidas, 4 quilos a menos, 4 quilos a menos, 4 quilos a menos. Um parafuso. Você tava com a texto baixa e a texto, cara, o homem que não tem texto, não tem nada. Baixa, não tem nada. O homem é. Não tem nada. Sem texto, ele vira literalmente uma mulher. Não tem nada. Cara, eu fui atleta por 9 anos e teve uma fase que eu suspendi o uso de hormônio porque eu queria ficar natural e tudo mais. E eu tive um crush hormonal. Crush, pra quem não sabe, é a baixa na queda da produção, porque o seu corpo já não tava mais produzindo. Sim. Então, cara, a minha texto bateu 35. A sua bateu 70, a minha bateu 35. Cara, eu era o cara que eu não servia pra nada, cara. Cara, isso, sabe o que acontece? Esse nível, esse desnível hormonal, ele te dá sensação e desejo até de Suicídio, depressão. Porque você fica numa tristeza, você fica numa fraqueza, você fica numa sensação de literalmente impotência. Não é impotência do pau, não é essa impotência, é impotência. Você não consegue levantar, literalmente, cara, você não tem força de levantar. Cara, pô, precisa pegar um negócio, assim, caramba, cara, mas o bichão eu preciso pegar isso, cara. Não, isso aí nem se fala, mas tem uma outra parte, sabe, e é muito importante. E por que eu faço questão de hoje falar isso aí de forma bastante transparente? Porque eu acho que as pessoas se ocultam isso, sabe? É um tipo de tema meio secreto. E não é, cara. E não é. Não é saudável. Né? E a gente associa ser saudável com comer alface, comer legume. E não tem nada a ver uma coisa com a outra, cara.
Então, assim, você tem que meter o raio-x lá do seu exame de sangue e entender, tá verde ou tá vermelho. O que tá vermelho tem que arrumar, cara. Exato.